Nesse vídeo eu vou te ensinar como eu faço thumbnails muito virais usando inteligência artificial e com mais alta taxa de cliques. Eu vou também te ensinar um pouco de Photoshop, inclusive eu vou deixar para você vários prompts já pronto para você copiar e colar, e também irei deixar para você um download que é um projeto do Photoshop. Bom, direto para o assunto, a inteligência artificial principal que a gente irá utilizar aqui é o Whisky do Google. Essa aqui é atualmente a melhor inteligência artificial, na minha opinião, para a criação de thumbnail, design e tudo que envolva também consistência, tá? Inclusive, é essa a IA que eu uso para a criação de thumbnails aqui do canal. Também é possível usar outros tipos de IA e eu vou te mostrar do porquê usar outro tipo de IA também. Eu vou deixar os links no comentário fixo dos prompts também e o link do projeto do Photoshop que eu vou explicar ao decorrer desse vídeo também. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer isso daqui. Você deve estar pensando, o que é isso? Que diabo é isso? Quando você fala de uma thumbnail que chama a atenção, a primeira coisa que a gente pensa na thumbnail, obviamente, é o visual. E antigamente, quando não existia esse tipo de inteligência artificial, a gente precisaria ter todo um estúdio profissional para criar esse tipo de thumbnail viral profissional, como se fosse algo realmente cinematográfico. A gente precisava comprar equipamentos caros, como iluminação, por exemplo, fazer todo esse trabalho e entender também como funciona luz de recorte, luz de rebatimento. A gente precisaria também de câmeras profissionais que são extremamente caras. Cara, tudo isso, além de ser muito complexo, é muito caro. Porém, hoje em dia, com inteligência artificial, cara, basicamente o que a gente vai conseguir ter de resultado é esse nível aqui que você está vendo, ó. É como se eu realmente estivesse tirado dela em um estúdio profissional. Porém, eu só tirei essas fotos aqui para entender o meu rosto. E aí, com base nisso, eu fiz uma técnica de prompt, como você está vendo aqui, ó. Todo esse prompt aqui que eu deixei para você, vou te explicar como é que você usa. E a gente tem esse nível de resultado. Primeira coisa que você vai precisar fazer é o seguinte, eu vou explicar sobre essa parada de estilo aqui também, que dá pra gente copiar artes de outras pessoas, o que é muito legal. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer é tirar duas fotos suas, bem simples, pode ser com a câmera do seu celular mesmo, com uma parede branca atrás. Você vai pegar, vai tirar uma foto de frente, como essa aqui que eu tirei minha, tirei com o meu celular mesmo, e você vai tirar uma foto meio perfil, dessa forma, meio de lado, pra ela entender o seu rosto. Dessa forma a IA vai conseguir captar exatamente o seu cabelo, todas as suas características faciais, etc, que é o que a gente precisa para fazer as thumbnails consistentes. Obviamente a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter o personagem principal ali da thumbnail. Se você não quiser, você não precisa ser necessariamente o personagem principal do seu canal. Você pode ter, por exemplo, uma modelo, você pode pegar a foto do seu modelo de frente, de lado, gerado por IA mesmo. Por exemplo, antigamente, ó, eu fazia thumbnails, já fiz, na verdade eu tenho essa mesclagem, né? Tem hora que eu faço thumbnail com o meu rosto, tem hora que eu faço thumbnail com o rosto da minha modelo, porém atualmente eu tô preferindo fazer somente com o meu rosto, porque eu tô meio que criando uma identidade visual no canal. Então você escolhe o personagem que você quer e aí você coloca duas fotos. No assunto você clica em adicionar foto, coloca uma imagem de frente, né, do seu personagem, de você, e no ambiente você coloca uma imagem meio de lado do meu perfil, exatamente dessa forma que eu fiz aqui. E aí no estilo você deixa sem nada, que no estilo eu vou explicar mais pra frente como é que usa também, tá? Colocou as duas fotos aí de frente e meu perfil, agora a gente pode começar a criar. Dessa forma a IA vai entender o nosso rosto. Bom, primeiramente eu vou te ensinar como usar o prompt, tá? Bom, eu vou deixar para você no comentário fixo vários prompts que eu mesmo utilizo e prompts que eu mesmo fiz, tá? O primeiro que a gente tem é o prompt base, o segundo é o prompt base com texto lateral, como se fosse uma thumbnail ali com você em um canto, ou sua personagem, e no outro canto um texto escrito alguma coisa que você queira, tá? Inclusive nem precisa usar o Photoshop para isso, cara, o negócio é outro nível. Outro prompt que a gente tem aqui é um prompt para criação de imagem dividida em 3 partes, que é esse estilo de thumbnail que eu crio bastante aqui no canal, como se fosse 3 imagens divididas ali do mesmo personagem. Então vamos começar com o prompt base. Vou copiar esse prompt base inteiro e aí você cola aqui onde você digita o prompt, obviamente na IA. Uma coisa importante a se fazer é você clicar aqui, ó, e aqui onde você vai escolher a proporção da imagem, resolução. Nesse caso aqui a gente vai criar a imagem 16:9, que seria a resolução ideal aí para a criação de thumbnail no YouTube, tá? Então, e aqui é muito importante você conferir se está marcado aqui o Nano Banana, ó, referência precisa, que basicamente é a IA que vai fazer a consistência do seu rosto. Então você mantém isso aqui marcado, tá? E aqui no prompt a gente pode começar a alterar. Eu deixei o prompt tudo mastigado aí para você, todo bem estruturado, e é só você chegar e reutilizar e alterar. Então basicamente que o prompt começa falando assim, ó, ele está. Então já é referenciando
usando aqui o personagem. Caso for uma modelo, uma personagem feminina, você vai colocar ela ao invés de ele, obviamente, né? Pelo amor de Deus, não coloca ele, o dele não. E aqui onde eu coloquei essa sinalização é onde você vai fazer as alterações, entendeu? Ó, tem aqui também e tem aqui também. Então ele está, primeiramente, a primeira coisa que você vai colocar é o cenário ou o lugar que você quer que o personagem esteja na thumbnail, né? Eu vou colocar aqui que ele está em uma sala gamer. Beleza, aí depois aqui ele tem aqui, ó, ele está usando, e aí você descreve a roupa que você quer, a vestimenta do personagem, né? Nesse caso aqui eu vou fazer com que ele esteja usando uma roupa casual mesmo, tá? Aí tem aqui imagem cinematográfica profissional e todos esses detalhes aqui que eu coloquei para ficar uma imagem bonita e chamativa. Porém, se você quiser, obviamente, alterar o prompt, mesclar, fazer como você quiser, vou colocar uma luz roxa, como tá o meu cenário aqui atrás, certo? Depois disso, é só você clicar aqui em gerar. Basicamente, assim você tem um prompt perfeito e você podendo alterar do jeito que você quer. Obviamente, todos esses detalhes do prompt aqui você pode editar mais uma vez, pode fazer do jeito que você quiser, pode remover alguma coisa, etc. E você pode ver que fica simplesmente impecável. Eu coloquei ali que eu estou em uma sala gamer, por exemplo, a luz aqui no canto roxa, como você pode ver, é uma roupa casual. Eu posso mudar a roupa, por exemplo, vou colocar aqui, ó, como você pode ver, ó, ficou muito bom a camisa branca, como eu pedi, tá vendo? Bom, outra coisa que você pode fazer também que é muito interessante é você vir aqui na parte do ambiente e aí você, no lugar que você colocou a sua imagem meio de lado, você pode manter a sua imagem de frente no assunto e na imagem de ambiente você pode colocar algum personagem que você curte, algum personagem que tenha a ver com o vídeo que você esteja falando, e aí você pode fazer você ao lado dele sem precisar entender nada de Photoshop. Você pode ver, eu coloquei o Ghost aqui do Call of Duty e botei como se a gente estivesse ali no quarto game ali, pá, lá ele, né? Lá ele. E você pode ver que fica muito interessante, cara. Ó, então dá pra fazer toda uma mescla. Você pode colocar mais pessoas. Se você colocar uma pessoa aqui no estilo, pode fazer 3 pessoas ao mesmo tempo. Só que uma coisa importante é que, infelizmente, o Google ele tem muita censura. Por exemplo, vamos supor que eu queira gerar uma imagem minha ao lado do Sam, que é o criador aí do ChatGPT da OpenAI, que é um cara famoso, né? Vamos supor que eu queira gerar com ele. Se você ver, eu vou clicar em gerar, ele não deixa, porque o Google é bem chato com questão de direitos autorais. Você não pode chegar a usar uma imagem de algum famoso aqui com você, tá? Isso é uma coisa, é por isso que eu falei que é possível usar outra inteligência artificial. O próprio Dreamina, se você entrar aqui no site Dreamina, uma inteligência artificial gratuita também, e aí você coloca aqui, por exemplo, o Image 4, para você usar o Sidrin 4.0, e aí você coloca as imagens das duas pessoas e pede para fazer os dois aí você consegue, por exemplo, ó, pedi para fazer eu e o John Wick aqui, ó, que é um personagem que o Google não deixaria, que criou, mas a qualidade obviamente não é a mesma do Whisky do Google, que é outro nível, né? Mas dá pra gerar também, por exemplo, gerei imagem aqui com o Elon Musk aqui, tá vendo? Dá pra fazer também, mas não é a mesma qualidade, mas fica bom também, né? Dá pra usar como thumbnail também. Só que em alguns casos também nem funcionam, por exemplo, ó, você pode ver aqui que o Sam aqui ficou todo, o cabelo dele todo esquisito, né, cara? Eu também não fiquei tão parecido, então nem sempre vai funcionar, tá? Então você colocar algum famoso é meio difícil na imagem, a não ser que você faz um prompt tipo esse daqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. É umas artimanhas, tá, rapaziada? Gerar imagem com IA é umas artimanhas. Se você for gerar imagem apenas sua ou apenas a sua modelo, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, essa modelo aqui de inteligência artificial que eu criei do zero. Se você for colocar imagem sua ou de alguma modelo sua, algo gerado por você mesmo, você não vai ter problema nenhum, vai ficar impecável. Eu só tô falando pra rapaziada que quer gerar imagem com famoso, pra chamar atenção na thumbnail. Aí é mais difícil, você precisa usar algumas artimanhas. Por exemplo, ó, nesse caso aqui tem uma thumbnail bastante... Aqui, ó, essa thumbnail aqui bem legal que eu fiz, que tem o Albert Einstein aqui, tem um clipe do Minecraft, etc e tal. Essa thumbnail aqui, possivelmente você já viu ela aqui no canal. Sabe da forma que eu gerei? Não, olha isso daqui. Basicamente, se eu colocar o Albert Einstein, ele não vai deixar gerar, porque o Google é muito chato e não deixa você gerar imagem com famoso, com pessoas que já existem, assim, publicamente, que seja famoso, né? Porém, cara, ela deixou gerar porque eu coloquei o nome do Albert Einstein errado. Eu coloquei pra testar. Na verdade, eu tinha escrevido errado, né? Sem querer. E ela gerou e eu descobri isso. Então, se eu botar o nome da pessoa errado, só que, tipo assim, errado, só que ao mesmo tempo dando a entender que aquela pessoa, ela gera. Vai entender. Então, no caso aqui do Albert Einstein, como você tá vendo aqui que eu escrevi errado, ela gerou e ficou muito bom. Ficou essa thumbnail aqui que particularmente ficou incrível. Que eu gerei mais variações até ficar igual esse vídeo aqui, ó. Essa thumbnail aqui ficou impecável. Então tem que ter, se você for gerar imagens com famoso, cara, você vai ter que usar umas artimanhas aí, entendeu? Mas ó, usando aqui a modelo, obviamente, ó, dá pra gerar tranquilo, tá vendo? Aqui, ó, dá pra gerar de boaço, ó.
porque a modelo eu gerei do zero por IA, então não tem direitos autorais, né? Porque foi eu que gerei a modelo e ela não existe assim como uma pessoa famosa, entendeu? Então aqui dá pra gerar de boas. Bom, pra editar o prompt, você viu que é bem simples. Aí eu fiz mais alguns testes aqui pra você ver. Por exemplo, ó, nesse caso aqui eu editei o prompt, coloquei que tem uma explosão atrás dele, algo que eu acho bem legal e que chama bastante atenção também. Aqui, por exemplo, dependendo do vídeo, por exemplo, é um vídeo sobre a inteligência artificial Dramino. Eu venho aqui, coloco o logo da IA aqui, coloco o texto aqui, enfim, o resto eu faço tudo no Photoshop, né? Todos os detalhes, ícones, essas coisas. Ó, esse aqui ficou bem legal também, tá vendo? Outro teste também que eu fiz aqui, ficou bem legal, foi pra fazer... Cara, isso aqui tá muito guru, né, velho? Sabe, Thiago Finch, velho. Meu Deus do céu. Basicamente o que eu fiz aqui foi o mesmo prompt, a mesma técnica de prompt que eu uso, que eu deixei pra você. Basicamente eu coloquei que ele está em Tóquio aqui, ó, com uma cadeira, um microfone na frente e vários carros de luxo ali atrás. Você pode ver, ficou bem legal também. Parece uma thumbnail daqueles canais de guru, né, velho? Que vende curso aí de ficar milionário em um dia, tá ligado? Ficou igual o Thiago Finch. Você pode ver também, essa daqui foi mais no estilo... super-herói, né? Inclusive eu até escrevi IA no peito, eu coloquei AI e no peito, ó, ficou bem legal, tá vendo? Essa aqui ficou bem estilo filme. Cara, a qualidade é excepcional, ainda mais com esse prompt aqui, ó. Com esse prompt aqui, cara, não tem erro. Inclusive nesse prompt tem algo relacionado a manter a consistência do personagem. Agora o outro prompt que eu vou te mostrar também é como você colocar texto aqui na frente. Só que aqui tem uma técnica, que é o seguinte, ó. Agora aqui a gente tem o segundo prompt que eu deixei pra você, que é o prompt base com o texto ao lado. Aí você deve estar pensando aqui uma coisa assim, pô, mas o prompt normal, ele tá em português. Lembrando que a Google, o whisky do Google, ela entende perfeitamente prompt em português. Você pode fazer prompt em português de boa. Por quê? Como a Google é dona do Google Tradutor, obviamente, né? O que ela faz, basicamente, pelo que eu percebi aqui, ela pega, você faz o prompt em português, só que quando você clica em gerar, automaticamente ela já traduz o prompt em português para o inglês e ela gera, entendeu? Então você não precisa ter aquele trabalho de traduzir manualmente pelo Google Tradutor. Ela já traduz automaticamente quando você clica em gerar, entendeu? E aí, entra nesse quesito que eu ia falar, por exemplo, por que o prompt base está em português, que eu falei que dá para gerar em português, e o prompt base com o texto do lado está em inglês? Bom, isso aqui é o seguinte, eu vou te explicar, vamos primeiro usar o prompt do texto para me explicar como usa ele, né, e eu vou te explicar o porquê que ele está em inglês, né? Por que não está em português. Vou colocar ele aqui, e para editar é bem simples, só que dessa vez você vai ter que editar em inglês. Por exemplo, ó, he is, aí aqui é o lugar e o cenário, já deixei tudo explicativo no prompt, você nem deu de explicar. Mas, por exemplo, vou colocar que ele está em, sei lá, na praia, bicho, vou colocar assim. Aí aqui, ó, he is wearing, ele está vestindo, aí você colocar a roupa que você quer, vou colocar assim, ó, black shirt, sei lá, camisa preta. E aí, aqui, agora que é o seguinte, cara, tem que manter isso daqui, tá? A escrita em parênteses. Aí aqui na escrita do texto, você pode escrever o que você quiser para fazer o texto. Por exemplo, vou colocar assim, ó, como usar IA de graça. Você tem que manter ele entre parênteses, tá? Basicamente, por que eu fiz o prompt em inglês? Se você fazer o prompt em português, nessa parte aqui da escrita, ele vai traduzir para o inglês, entendeu? Mesmo você colocando em português, ele vai traduzir para o inglês. Por quê? Porque basicamente, como eu expliquei para você, quando você coloca um prompt em português aqui, quando você clica em gerar, ela já traduz o prompt de português para o inglês automaticamente. E isso inclui a frase que você colocou para usar no texto. E aí ele vai fazer a palavra em inglês. Em alguns casos vai ficar bugado e o texto vai ficar meio errado. Mas isso aqui é bem simples, é só você ir gerando de novo até achar uma geração perfeita. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, já ficou perfeito. Ó, como usar IA de graça. Só que você deve estar pensando assim, pô, mas o texto está muito pequeno, né? No caso é só você editar no prompt. Por exemplo, ó, nesse caso eu pedi para fazer um texto estilo designer, por exemplo. Ó, você pode ver aqui, ó, como usar IA de graça. Pode ver que o texto tá impecável. O estilo do texto, essa daqui também ficou bem legal, como usar IA de graça. Você confere, obviamente, se o texto está escrito certo, né? Você pode pedir outros tipos de texto também. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu pedi para fazer um neon em volta aqui do texto, uma linha em neon. Você pode ver, ficou bem legal. Então, cara, hoje em dia a gente precisa nem manjar de Photoshop. Você que não entende nada de Photoshop, cara, você nem precisa, basicamente. Eu vou ensinar a usar um pouco do Photoshop nesse vídeo também, né? Mas, cara, sinceramente, se você quiser já adicionar texto direto, é só você pedir aí com esse prompt que eu deixei pra você, cara. Ó, bem simples, tá vendo? Essa aqui, inclusive, ficou bem legal, porque ela manteve muito bem o contorno aqui, como se fosse uma thumbnail mesmo. Olha que legal. Isso aqui é bem trabalhoso de fazer no Photoshop, e aqui ela fez aí com um clique.
Esse vídeo aqui, ele é uma ideia para você. Você pode modelar tudo isso daqui, fazer do seu jeito, alterar, melhorar o que eu já criei aqui, tá? Eu não sou o dono da verdade, tá, rapaziada? Então, obviamente, dá para você melhorar em muito tudo isso daqui, todo esse conhecimento que eu estou te passando. Por exemplo, agora uma coisa que eu vou te ensinar também a fazer, que é bem legal, é esse estilo de thumbnail aqui, dividido em 3 partes na mesma imagem. Então, você pode ver que aqui em uma imagem eu tô meio cyberpunk, aqui com uma explosão atrás, e aqui com um machado aqui, como se fosse uma casa ali de terror atrás. Então, esse tipo de thumbnail também é bem legal, né? Onde você divide em 3 partes e em 3 estilos diferentes da mesma pessoa com a consistência intacta. Você pode ver, fica bem legal. Olha, esse outro teste aqui também, meio futurista, pá. Então, para você fazer isso, eu deixei um prompt pronto para você também. Que é aqui, ó, prompt para criação de imagem dividida em 3 partes. Você copia inteiro esse prompt e aí você coloca aqui na IA e você pode alterar do seu gosto. A imagem dividida em 3 partes, veja que vai mostrando a mesma pessoa em 3 poses diferentes. Então é importante manter aqui, ó, igual eu coloquei no prompt, a mesma pessoa para ela entender, manter a consistência. E aí aqui para você alterar é bem simples, ó. Aqui, ó, vai ter as 3 imagens, ó. Primeira parte, segunda parte e terceira parte. E aí você vai descrever. Aqui eu já deixei auto-explicativo no prompt. Aqui você, dentro desse abra colchetes aqui, ó, você vai descrever como você quer a cena 1, né, que é essa cena aqui, como você vai querer a cena 2 e como você vai querer a cena 3, certo? E eu coloquei aqui que em um lado eu estou na academia, carregando peso, caramba, olha o shape, isso é louco. Outro aqui eu estou como hacker e esse aqui eu estou dentro de um carro esportivo. Você pode ver que ele então faz aqui a imagem dividida em 3 partes do mesma pessoa, do mesmo personagem, como você pode ver aqui, ó. E algumas imagens fica escura, tá? Você pode ver, isso aqui é normal, é uma característica aí do Google Whisk, mas é só você gerando de novo ou fazer alterações no próprio prompt também. Mas você pode ver que no próprio prompt eu coloquei assim, ó, o rosto da pessoa está todo iluminado com uma luz vindo de frente. Mesmo colocando, tem hora que ela faz a imagem escura. Aí aqui eu vi e fiz mais teste, por exemplo, ó, coloquei aqui a imagem da minha namorada aqui como segundo para me gerar a imagem de nós dois. Você pode ver, ficou bem legal, ó, a consistência ficou muito boa, como você pode ver, ficou bem legal. Coloquei um close-up aqui, a mesma técnica de prompt que eu passei, porém eu queria algo diferente, como se fosse uma thumbnail ali, um pôster. E aí o que eu fiz no prompt? Basicamente eu coloquei que eu queria parecer com aqui, ó, um pôster profissional com textura detalhada, pá. Dessa vez ela fez algo bem legal, porque eu pedi como se fosse um pôster de um filme e ela entendeu isso e conseguiu fazer uma imagem bem diferenciada, bem bonita. Até esses raios aqui, ó, chama bastante atenção. Parece realmente pôster. Uma dica boa, então, é você, por exemplo, colocar no prompt, se você quiser algo nesse nível aqui, ó, que fica bem bonito, bem chamativo, como se fosse uma arte ali bonita, que chama atenção na thumbnail, é você colocar aqui como se fosse um pôster profissional de um filme, etc., que ela vai fazer nesse mesmo estilo aqui, tá? Aí aqui eu fiz aqui mais testes, dessa vez eu coloquei como se fosse uma thumbnail ali relacionada a métricas, como se fosse ali dicas de YouTube, de alcance, ou então dica de investimento. Eu coloquei que eu queria vários gráficos ali subindo e descendo, vermelho e verde, como se fosse esse estilo realmente de thumbnail, e como você pode ver, ficou bem legal, olha, fica bem cinematográfico, cara. A qualidade, assim, dessa IA me impressiona muito, porque, cara, realmente, velho, parece que foi feito em um estúdio profissional mesmo. Toda a iluminação, o recorte, muito bonito. Nesse outro teste aqui eu coloquei como se fosse uma thumbnail ali falando sobre inteligência artificial. Então coloquei vários robôs ali humanoide atrás de mim. Você pode ver, ficou bem legal também. Agora, vindo aqui pra cá, essa parte aqui é bem legal, porque aqui é uma outra técnica que você pode usar também, é usar essa parte de estilo, que eu falei que ia te explicar sobre essa parte aqui de estilo. Aqui, basicamente, como o próprio nome já diz, você pode colocar alguma imagem que aí a IA vai entender como funciona a imagem ali e vai fazer uma imagem no mesmo estilo que você colocou ali. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, existe essa thumbnail que eu fiz aqui, ó, dessa modelo aqui, ó, a melhor forma de usar o Nano Banana. Essa thumbnail específica eu fiz ali, certo? E eu coloquei a modelo ali em vários ângulos e tudo mais. E é uma coisa que você pode fazer é copiar essa thumbnail, cara. Você pode copiar qualquer thumbnail de outro canal, qualquer post, imagem. Você tira um print, né? Como eu tirei aqui, ó, um print aqui da thumbnail. Depois de você ter tirado o print, você vem aqui e coloca ela aqui no estilo, né? Coloca ela aqui. E aí você pede no prompt, por exemplo, algo assim, ó. Só que dessa vez o prompt precisa ser curto e simples, porque senão ela vai fazer algo totalmente bugado. Então, nesse caso aqui, você coloca um prompt como, tipo isso aqui, ó. Várias imagens do mesmo modelo, estilo cyberpunk. Só isso. Um prompt bem simples. E olha só, como você pode ver, ela fez o mesmo estilo. Olha que legal. Esse aqui ficou exatamente, ó, no mesmo estilo ali daquela thumbnail que eu tinha feito, porém comigo ali, né? Toda a consistência
consistência muito bem. Eu copiar imagens que já existem, né? Isso aqui é bem legal. Ó, isso aqui, cara, isso aqui abre, mano, infinitas possibilidades. Como você pode ver, esse aqui, olha só essa arte insana que ficou isso aqui. Cara, isso aqui dá pra você fazer, por exemplo, um banner para o seu canal, uma capa, uma foto de perfil profissional. Hoje em dia você não precisa nem contratar design pra isso. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu vi no Pinterest, cara, o Pinterest é o lugar pra você buscar referências tops. Vem aqui no Pinterest, cara, no Pinterest tem diversas coisas. Sei lá, você pode pesquisar o que você quiser. Por exemplo, sei lá, thumbnail. Vou colocar assim, thumbnail. Vai aparecer diversas artes, thumbnails altamente, qualidade muito boa, profissional, etc e tal. E aí, basicamente, eu tinha pego uma arte de um streamer que estava exatamente assim, ó, com um fundo todo bonito, exatamente dessa forma. Eu peguei a imagem dele, coloquei aqui no estilo, arrastei ela para cá, e eu pedi basicamente isso aqui no prompt, ó, imagem, estilo thumbnail cinematográfico do YouTube, fundos com luzes, cores intensas. Basicamente isso, um prompt bem simples, e ele gerou isso daqui com o meu rosto. E a qualidade, cara, ficou muito da hora, parecendo uma arte ali, realmente. O legal de tudo, cara, é que ela copiou exatamente aquela arte ali do streamer que eu tinha colocado ali, cara. O mais louco disso tudo é que provavelmente aquela arte que o streamer tinha feito, ele deve que tinha pagado algum designer grande para fazer, deve ter dado um baita de um trampo de horas e horas no Photoshop, e eu basicamente copiei o mesmo estilo com apenas um único clique usando inteligência artificial, cara. Isso aqui é coisa de outro mundo, velho, é futuro. Como você pode ver, ficou bem legal. E aí, vindo com essa mesma ideia, eu consigo também copiar thumbnails de outras pessoas. Por exemplo, peguei, por exemplo, thumbnails estilo MrBeast, só que aqui entra uma coisa importante, cara. Se você colocar, por exemplo, pessoas famosas como MrBeast, por exemplo, provavelmente ele vai dar erro, porque, como eu expliquei, cara, relacionado a direitos autorais e censura, o Google é muito chato mesmo. Então o que eu fiz? Basicamente eu peguei thumbnails de pessoas aleatórias. Por exemplo, ó, vem aqui, por exemplo, nessa thumbnail aqui, eu copiei ela, botei ali. Por exemplo, nessa thumbnail que eu fiz aqui, eu peguei uma thumbnail que estava um cara numa praia, etc e tal, coloquei ali e coloquei apenas um prompt bem simples. O prompt foi assim, ó, thumbnail cinematográfico do YouTube. Como você pode ver, ela copiou exatamente a thumbnail que eu coloquei ali na imagem de estilo e ficou com uma qualidade absurda, cara. Eu poderia, por exemplo, colocar o texto aqui depois no Photoshop, ou então até descrever aqui no prompt. Você pode ver, ficou bem legal. Mais um teste aqui, como você pode ver. Então você pode copiar thumbnails complexas, aquelas thumbnails top que você vê, só colocando ele no estilo e pedindo para IA. Por exemplo, ó, mais um teste aqui que eu copiei a thumbnail de outra pessoa também. A qualidade ficou excepcional também. Esse outro teste aqui eu copiei a thumbnail de outra pessoa. Por exemplo, nesse caso aqui eu copiei a thumbnail desse cara que eu peguei no Pinterest. Tá? Eu peguei essa imagem no Pinterest, botei a imagem aqui no estilo, simplesmente arrastei ela para cá e no prompt coloquei assim, ó, thumbnail cinematográfico do YouTube. Só isso. Você pode ver que copiou o mesmo estilo de thumbnail ali que eu coloquei, porém com o meu rosto. Coloquei outro teste ali, dessa vez eu coloquei uma thumbnail do MrBeast. Dessa vez aqui deu certo, até que o Google não bloqueou. Eu coloquei aqui, ó, thumbnail cinematográfico do YouTube, ele está nadando com tubarões. E aí você pode ver que ficou bem legal e ficou bem parecido com a thumbnail do MrBeast, ó. Todo do estilo, ficou bem legal. Outro teste aqui que eu coloquei uma thumbnail de um homem que estava na caverna, estilo MrBeast também, ele fez também. Aí o texto você pode colocar no Photoshop depois, mas o legal é você ver a consistência e a qualidade absurda que fica. Nesse outro teste aqui eu usei essa thumbnail aqui, ó. Peguei aqui essa arte aqui, ó. Essa aqui, ó. Peguei essa arte aqui, coloquei aqui em estilo e pedi basicamente no prompt aqui, ó, thumbnail cinematográfico do YouTube. E ele gerou aqui o mesmo estilo, ó. Você pode ver que é o mesmo estilo, porém com o meu rosto ali, né, cara? Muito louco. Obviamente você pode criar prompts melhores para copiar ainda mais, aí vai ficar do seu gosto, você vai lá e altera, faz o seu próprio prompt e vai testando. As possibilidades são infinitas, como eu estava falando. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, essa thumbnail que eu gerei do último vídeo aqui, que eu postei, no caso esse vídeo aqui vai sair no sábado para todo mundo, né? Mas eu postei esse vídeo aqui, ó, e como você pode ver, cara, é assim que eu crio as thumbnails, não tem segredo, é exatamente dessa forma que eu estou passando para você, sem mais nem menos. Eu coloquei a imagem da modelo, né? Que eu queria usar, coloquei a imagem minha, que é as duas pessoas que eu quero na thumbnail, e aqui no estilo, como eu estava explicando, onde você pode copiar estilo de outra imagem, eu coloquei esta imagem aqui, né, dessa garota que eu gerei por inteligência artificial, como se fosse um post ali bem da hora, e ele gerou esta imagem nesse nível aqui de detalhe, tá, o que fica simplesmente insano. Mas dessa vez que eu estava tentando o estilo, só que eu vi que o texto não ia ficar bom, eu deixei para lá e eu fiz manualmente no Photoshop, então nem tudo você vai conseguir fazer também, né, que fica bem claro. Bom, agora vindo aqui para a parte do Photoshop, como eu expliquei para vocês, aqui eu vou deixar dois exemplos aqui para vocês, editáveis, para você chegar a baixar e editar do seu gosto. Primeiramente, vamos começar com a thumbnail 1,
que seria a thumbnail no estilo mais minimalista, uma thumbnail mais moderna, mais bonita. E aqui na imagem, eu peguei essa imagem aqui, desse estilo de imagem que eu gerei, basicamente o mesmo prompt que eu deixei para você, certo? Só que aí eu coloquei que ele está em um fundo preto, né, um fundo escuro, coloquei a luz de rebatimento aqui azul. Você pode ver que é a mesma imagem aqui, eu simplesmente cliquei com o botão direito, copiei a imagem, então eu baixei a imagem, né? Você pode vir aqui em baixar a imagem e arrastei ela aqui pro Photoshop. E aí você pode arrastar, colocar onde você quiser. O legal disso tudo é, mais uma vez, como eu expliquei, hoje em dia, antigamente, para você fazer esse tipo de foto aqui com esse nível de qualidade, ou você fazia uma edição muito top no Photoshop para fazer toda essa luz de rebatimento, ou então você faria da melhor forma possível, que é tirar uma foto em um estúdio. Então, antigamente a gente tinha que, por exemplo, eu já fiz isso uma vez, inclusive, quando eu tinha um canal de games, e aqui na parte do texto eu coloquei esse exemplo aqui, tutorial VO3, só de teste, e você pode simplesmente chegar e editar. Então você clica no texto que você quer editar, colocar, por exemplo, tutorial, colocar, por exemplo, ó, nova IA, por exemplo. Você pode apertar Ctrl T, pode aumentar, diminuir o texto. Uma coisa importante que eu expliquei, se você não tem o Photoshop, você não precisa necessariamente usar o Photoshop. Se você está usando o celular ou o PC, cara, independente que seja, se você vir nesse site aqui, ó, Fotopeia, só você digitar Fotopeia, não sei se você conhece. Digita Fotopeia, você vai encontrar esse site aqui. Resumidamente, esse aqui é a cópia perfeita do Photoshop, 100% gratuito, roda no navegador, roda no celular. Se você usar o celular aí, bota o modo desktop. E o mais legal de tudo é que o negócio é tão cópia do Photoshop que aceita arquivos até em PSD. Então você pode simplesmente pegar o arquivo que eu deixei aí, você pode clicar aqui em abrir e abrir aqui o arquivo que eu deixei para você, ó. Vai abrir aqui o arquivo Photoshop mesmo que eu deixei para você aqui, ó. Tá aqui, cara, você pode chegar e editar, mesma coisa, pega aqui a ferramenta de texto, vem aqui, edita, aí você vai ver que vai faltar a fonte, mas eu deixei a fonte aí pra você, tá? Lembrando que eu deixei a fonte aí na descrição desse vídeo. E pra você usar ela, é só você clicar aqui na fonte, clica aqui em carregar a fonte, com a fonte aqui, dá um OK, que ele vai lá e vai carregar a exata fonte aí, ó, como você pode ver, ó, ele vai carregar e carregou, pronto, carregou a fonte. E você pode editar a mesma coisa, cara, não tem segredo, pode clicar em salvar, exportar a mesma coisa do Photoshop, tá? Pode vir aqui, trocar a cor do texto, sei lá, colocar branco, pode tirar esse quadrado aqui se você quiser, dar um delete nele, enfim, aí você pode editar do seu gosto, cara, é basicamente só ir fuçando aqui, ó. Mas no Photoshop, para esse tipo de edição que é bem simples, não tem segredo nenhum, pode botar o personagem em outro canto, colocar o texto aqui em outro canto, pode mudar a cor do texto. Deixei tudo de mão beijada para você. Pode mudar a imagem, por exemplo, eu gostei dessa imagem aqui, ó, por exemplo, dessa imagem aqui estilo MrBeast, mas falta um texto. Vem aqui, copia a imagem, ou salvo, sei lá, com o método que você usa, cola ela aqui, adiciona ela aqui no canto, diminui aqui até deixar ela bem, por exemplo, eu gosto de dar um zoom aqui, ó, pegar bastante assim. E aqui nós bota aqui o texto, por exemplo, vou remover esse texto aqui, apertar delete, deixar só o de baixo, e coisa que você, sei lá, olha no que deu. Olha isso. Sei lá, velho. Então você pode adicionar o texto que você quiser, ó. Então, cara, hoje em dia tá muito fácil fazer esse tipo de thumbnail, ó. Muito, muito simples. O outro projeto que eu deixei pra vocês é aqui, o projeto 2, que é só você marcar aqui na caixinha aqui do lado. Pera que minha thumbnail tá... Peraí que minha facecam tá tapando, ó. Aqui, ó. Duas pastas, ó. Pasta 1 e pasta 2, que a pasta 1 é o estilo de thumbnail, a pasta 2 é outro estilo de thumbnail. E aqui pra você editar é bem simples também, cara. Esse tipo de thumbnail aqui é uma thumbnail que deu muito certo aqui no canal também, tá? Ó, você pode ver que, ó, usei ela aqui, como você pode ver. Usei ela aqui também nesse vídeo aqui, ó, que deu muito certo também, ó, aqui, ó. Aqui, ó, usei ela aqui também, só mudei as cores e as imagens, basicamente. E pra editar é bem simples. O texto já expliquei, pra você editar é bem simples. Ó, só chegar aí e editar, ó, pode editar de boa. E as imagens é bem simples de usar. Por exemplo, ó, você pode ver que aqui, ó, tem imagem 1, a pasta, imagem 2 e imagem 3. É só você substituir a imagem. Por exemplo, na imagem 1, eu quero colocar, sei lá, deixa eu pegar uma imagem minha aleatória aqui, ó, pegar essa aqui, ó, colocar na imagem 1. Vou copiar ela, vou tirar a imagem 1, apertar delete. Vou colocar a imagem aqui e é só arrastar a imagem dentro da pasta da imagem 1. Arrasta para dentro da pasta, eu aperto Ctrl T e diminuo ela, que ela já fica encaixada dentro do quadrado. É só você diminuir ou aumentar ela e encaixar ela aqui dentro, tá vendo? Na imagem 2, mesma coisa. Você pega, por exemplo, uma outra imagem, para pegar essa daqui, vou copiar ela, eu vou colocar na imagem 2. Então, removo a imagem 2, coloco dentro da pasta. Imagem 2 tem que deixar dentro da pasta para ela estar no quadrado certinho. Aperto Ctrl T e coloco ela na posição que eu queira. Por exemplo, colocar ela aqui mais no meio. Na imagem 3 a mesma coisa, bem simples de alterar, não tem segredo. Vou colocar o Ghost aqui, ó. Apertar aqui Ctrl só para vocês entenderem. Vou colocar aqui na imagem 3,
Vou tirar essa imagem aqui, vou colocar dentro da pasta imagem 3, não pode esquecer. E aqui eu vou posicionar ela aqui, ó. Então você pode ver, é bem simples aí de alterar. O fundo é a mesma coisa, ó. Tem aqui o fundo, você clica aqui e alterar a cor do fundo que você quiser. Vou colocar, sei lá, um verde. Pode ver aí, então dá para alterar aí da forma que você quiser. Bom, rapaziada, resumidamente, é basicamente dessa forma que eu faço as thumbnails aqui do canal usando inteligência artificial. Nem sempre foi dessa maneira, antigamente eu fazia tudo manualmente no Photoshop, né? Porque eu já tenho muitos anos de Photoshop, como o pessoal aqui do canal já sabe, sempre trabalhei com design, etc. Por exemplo, nessa época aqui, ó, era tudo 100% Photoshop, cara, ó. Tudo Photoshop, eu montava ali o texto, etc e tal. Só que hoje em dia eu percebi que com IA a qualidade fica até mesmo melhor e eu gero tudo com um clique. Então essa thumbnail, dessa thumbnail aqui, ó, dessa aqui pra cima é tudo usando esse método que eu passei pra você, ó. Só essa daqui, algumas só que eu gerei com Photoshop ainda, como essa daqui e essa daqui, mas de resto, cara, foi tudo usando esse método que eu passei pra você, tá, ó. Todas essas thumbnails aqui. É exatamente esse método, cara, não tem nem, nada mais, nada menos, usando aí inteligência artificial e o Photoshop também, mas sinceramente, se você quiser, você não precisa nem usar o Photoshop, tá, cara? Hoje, por exemplo, essa thumbnail aqui, ó, eu usei o Photoshop apenas para colocar uma imagem minha ali no canto, recortei, coloquei a imagem da véia caindo ali no outro canto, tudo gerado por IA, só montei no Photoshop e coloquei só o texto ali com a mesma fonte, o mesmo estilo de texto que eu passei para você aqui, como download no Photoshop, que é o tutorial Sora 2. Basicamente eu fiz dessa forma. Essa aqui, então, eu só coloquei o texto mesmo, como você pode ver, Adeus VO3, só isso. Essa outra aqui, eu não coloquei nada. Essa aqui foi 100% no whisky, tá? Essa outra aqui 100% no whisky também. Essa aqui 100% no whisky. Tudo usando esse prompt e esse método que eu passei para você, tá? Dessa forma aí, cara, você não precisa necessariamente usar o mesmo método, da mesma forma que eu, mas você pode pegar toda essa ideia que eu passei para você, modelar do seu gosto e melhorar ainda mais essa ideia, cara. O propósito desse canal aqui é agregar valor. Se você quiser aprender tudo que eu sei, inclusive, se você quiser aprender Photoshop e aprender a fazer thumbnails manualmente no Photoshop, igual eu sempre fiz aqui no canal. Cara, eu ensinei aulas de mais de 2 horas de duração, ensinando o Photoshop inteiro, 100%, e ensinando a fazer também thumbnails no Photoshop também, tá? De forma manual. E outras coisas também, ensinam inteligência artificial que baixa no PC, coisa que poucos canais mostram, que mais canais gringos mesmo. Ensinei tudo isso no curso, que tá com um preço super acessível. Se você quiser garantir, o link vai estar na descrição. E é basicamente isso, rapaziada. O único propósito desse canal é agregar valor. Se você tiver alguma coisa aí que eu faço, que você queira aprender, comenta aí nos comentários. E é basicamente isso. Deus abençoe a sua jornada e te vejo no próximo vídeo.